o Sobral de Oliveira, o brigadeiro Sobral, que acabou sendo prefeito aqui em São José dos Campos, era o diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento lá do CTA. Eu falei com ele sobre a ideia, ele se entusiasmou com a ideia. Ele era amigo pessoal do diretor-geral do material da aeronáutica. E o diretor-geral do material da aeronáutica tinha uma ascendência enorme sobre o brigadeiro, que era diretor-geral do CTA. Aí ele conversou com o brigadeiro lá no Rio. O brigadeiro também não concordou com a ideia de fabricar aquele avião, mas concordou com uma ideia de nós remotorizarmos um avião da Força Aérea, um avião de treinamento da Força Aérea. E aí eu falei para o brigadeiro, não importa a marca, brigadeiro, qualquer coisa que a gente possa sair desse impasse, vamos em frente. E efetivamente aí o diretor-geral do material da aeronáutica telefonou para o diretor-geral do CTA e disse assim, olha, eu quero que faça isso. E ele, sim senhor. Então aí, foi aí que realmente eu salvei, eu pude impedir a interrupção do funcionamento do departamento de aeronaves e lançamos o programa de remotorização do avião de treinamento. No livro isso está bem explicado. Mas, na realidade, eu queria outra coisa, eu queria fazer o nosso avião. Claro, foi uma... E, sob certo aspecto, acho que eu posso dizer agora para todos, porque isso já prescreveu, ninguém pode me processar mais, mas eu usei a verba indevidamente. Quer dizer, eu peguei a verba de um projeto e joguei no outro. A verba era para remodelar o motor do avião. Usei para fabricar outro avião. Com todo respeito. De modo que isso pode ficar público agora, ninguém pode me pôr mais... E o resultado nós temos hoje, né? A Embraer, a maior exportadora brasileira desse país aqui, uma marca consagrada no mundo todo, uma marca respeitada e mais importante, né, doutor Ziz, uma marca de tecnologia, não é produto bruto, não é? É verdade. Isso, o resultado é esse. Mas não funciona muito assim não, Walter, porque você pode, ainda hoje, em consequência de certas coisas que nós fizemos para poder privatizar a Embraer e tudo isso, até hoje ainda tem Tribunal de Contas da União, tem a burocracia achando ruim, quer dizer, não há esse tipo de medida. Certo. O Brasil tem, é uma pena, do ponto de vista de comportamento, ele é razoavelmente vocacionado para o fracasso e não para o sucesso. Mas enfim, isso aí, as pessoas são assim mesmo, quer dizer, nós temos que conviver com elas. Precisamos combater isso, né? Cada um que pode combater isso. Crescimento se faz com risco. Se não se assume risco, não há crescimento. Quer dizer, sem risco é só ficar embaixo da cama esperando que o teto não caia em cima. Doutor Osiris, a parte no início da Embraer, então, voltando para o início da formação da Embraer, como foi aquele momento, em termos assim de conseguir recursos especializados para a indústria aeronáutica, que era uma indústria nova, tanto da parte assim de diretoria da Embraer, a composição da diretoria da Embraer, quanto do pessoal técnico? Como é que o senhor fez para montar esse grupo? Não foi indo pouco a pouco. Nós começamos a pegar pessoas do próprio CTA, do ITA, nós trouxemos 3 professores do ITA, sob protesto, aliás, do próprio ITA naquele momento, porque eram professores realmente bons, era o Guido Pessotti, né, o Plínio, enfim, pessoal do grupo de aeronáutica do ITA. Nós levamos para a Embraer, não era Embraer, naquela época era departamento de aeronaves da Embraer, não era nem pensado ainda, para nós projetarmos o avião. Foi muito curioso esse período, porque nós começamos a projetar o avião e o pessoal de São José dos Campos ainda tinha imagem de alguns projetos no CTA que não tinham funcionado e ninguém acreditava que o avião voava. Eu confesso com muita sinceridade que aqui em São José, quando eu passava na rua, as pessoas falavam, mas aquele troço lá vai voar mesmo? Eu realmente ficava meio... Eu procurava não demonstrar irritação, né? Mas evidentemente aquilo magoava. O senhor é piloto? Sou piloto. E o senhor, nesses primeiros voos, o senhor ia junto também? Isso é uma maior demonstração até, né, doutor? Sim, mas isso faz parte da nossa carreira, né? O piloto sempre gosta de voar, né? Sim, mas tem os riscos envolvidos de uma aeronave protótipo, vamos dizer assim. Mas, Walter, é o que eu falo, nada se faz sem risco. Quer dizer, o risco está sempre presente. Quer dizer, o pessoal dizia, você vai fazer o voo, o avião é um protótipo e tudo isso, se acontecer alguma coisa, vocês tocam o projeto em frente, né? Quer dizer,
começamos a fazer o projeto, progressivamente fomos ganhando um pouco de credibilidade, recebemos ajuda aqui, ajuda acolá. Muitos colegas meus da FAB ajudaram, de estabelecimentos industriais da Força Aérea, arranjaram peças para os nossos aviões, eu ia buscar nos almoxarifados da FAB. E foi indo até que em outubro de 1968 o primeiro Bandeirante voou. E através do Bandeirante, aí já com apoio... Não era Embraer ainda, né? Não, era CTA. Isso era CTA. Aí com o apoio do ministro da Aeronáutica, o ministro da Aeronáutica da época, o ministro Márcio de Souza Melo, acreditou no projeto e começou a nos ajudar. E aí foi indo, com o avião pronto, nós começamos a vender a ideia de fabricar aviões no Brasil. O ministro queria que fosse uma empresa privada, mas não foi possível. Durante 2 anos nós tentamos, não conseguimos, e finalmente foi aceita a ideia pelo governo de criar uma empresa estatal. O senhor cita, inclusive, no livro, algum voo, o presidente Costa e Silva parece que também experimentou. Foi nessa fase, doutor Osiris? Foi nessa fase de convencimento, né? Eu levei o Bandeirante protótipo para Brasília, e quando chegou em Brasília, eu insisti, o presidente vendo o avião, insisti que ele fizesse um voo. A segurança não queria que ele voasse, ninguém queria que ele voasse, era um avião protótipo. Muita gente também me condenou, porque disse que onde se viu não tinha juízo de colocar o presidente da República a bordo desse avião. E o presidente voou. Eu fiz um voo com ele, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas depois que o presidente foi embora e eu decolei de Brasília de volta para cá, a bateria do avião explodiu. Imagina se ela explodisse com o presidente a bordo. Quer dizer, a história poderia talvez fosse diferente. E essa passagem, doutor Osiris cita no livro, da decolagem de um sonho. Doutor Osiris, então esse início da Embraer, depois uma vez esse sucesso, esse início, como é que foi o início e essa década de 70 toda, como é que o senhor poderia resumir? Bem, aí nós constituímos a Embraer, ela começou a funcionar em 1970, nós conseguimos 2 contratos importantes com a Força Aérea, que foram na realidade os 2 contratos que impulsionaram a empresa, um contrato de fabricação de 80 Bandeirantes. A FAB precisava de aviões de ligação, então nós fizemos um contrato de 80 Bandeirantes e de 112 aviões a jato para treinamento da Força Aérea, que acabou se transformando no Chavante. E foram os 2 contratos, os contratos foram muito sérios, contratos muito grandes. Eu acho que se nós fizermos a deflação do dólar, fizermos a correção do dólar, esses 2 contratos somavam acho que 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Valor. Mas essa fábrica nesse momento ia ser montada, já estava montada? Não, estava... O galpão estava ali meio... Estava galpão e nada pavimentado, que tem a Embraer hoje, aquele... Não sei se as pessoas que me ouvem, que visualizam, nós fizemos um pequeno prédio de administração, foi um predinho que fizemos fizemos 30 dias a construção do prédio, foi um negócio impressionante. E esse prédio está lá até hoje, quer dizer, está o prédio de frente da Embraer, a estrada passava bem pertinho, depois que nós estendemos um pouco, a prefeitura nos ajudou para dar um espaço maior para estacionamento. E a mão de obra, doutor Osiris, como foi essa mão de obra para começar a essa mão de obra produção? Nós treinamos no próprio CTA, quer dizer, evidentemente o ITA participou intensamente com engenheiros, nós fomos recrutando engenheiros do ITA, mas a mão de obra especializada nós fizemos imediatamente um curso dentro da Embraer, e a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, nos ajudou criando a escola do Senai aqui, a Escola Santos Dumont. E na escola do Senai, naquela época, nós começamos a formar a mão de obra básica, tipo chapeador, pessoal que trabalhava em sistemas, sistema hidráulico, sistema elétrico, etc. Essa ajuda foi realmente fundamental para aquele começo. E a empresa foi crescendo aos poucos, né? Em 1973, o primeiro Bandeirante estava para rolar fora da linha de fabricação, tinha trocado o ministro, aí era o ministro Araripe Macedo, e o ministro Araripe determinou então que esses aviões fossem entregues à Transbrasil VASP. Quer dizer, não mais operar. Ele abriu mão dos aviões da FAB para nós começarmos a chamada aviação regional. Nós não sabíamos, nós estávamos inventando a aviação regional, que hoje é tão importante no mundo. O Bandeirante foi o primeiro avião de aviação regional a entrar em serviço. Do início da aviação regional no mundo, né? No mundo, foi no mundo.
Tanto é que nós conseguimos vender para os Estados Unidos, porque não tinha fabricação desse tipo de avião nos Estados Unidos.